Opa, daí, hoje e sempre, Guarani. Gente, vitória. Finalmente, os primeiros 3 pontos do nosso Guarani. Puta, que jogo. Eu gostei. Eu gostei do que vi. Foi um belo jogo, sinceramente. Um belo jogo. Fiz umas anotações, mas olha, belo jogo. Nossa, finalmente. Olha, essa mudança deu um up. Não tem aquela história do. Deu um glow up? Pois é. O Guarani passou por esse processo de glow up. E olha, o professor deu uma estimulada na galera. Bom, tá rolando a coletiva do nosso professor Marcelo Fernandes. Mas antes, vou colocar os meus pontos, as minhas observações. Bom, no começo do jogo, o Andrei já deu um susto, né? Ele saiu mal em menos de 1 minuto de jogo, o que me deixou doido. Imagina o Arzu. O Arzu deve ter ficado com o coração palpitando. Eu achei também no começo o JP Galvão meio ansioso. O Danny Jr. quase faz um gol, que ele perde o rebote. Teve um processo de ataque e aí teve um rebote que infelizmente o Danny Jr. acabou perdendo. O Andrei, às vezes, sinceramente, eu acho que ele tava achando que tava na Premier League, porque, cara, é uma tentativa de ser um Ederson ou um Alisson e sair com a bola nos pés. Pô, ansioso, ansioso. Não sei. Eu não sei se é discussão, briga, ou sei lá o que, daquele empresário dele, que o Versão acabou falando. Então, não sei. Eu não acho ele fraco, sinceramente. Eu acho que ele tá nervoso, pra ser bem sincero. Vamos lá. É, o Botafogo fez uma pressão alta, colocou o goleiro, o Andrei, naquela situação de 2 toques. 2 toques ou gol, e ele acabou se virando. Foi ok. Eu entendo a raiva do torcedor. Realmente, dá um susto. Um sustinho, de leve. Mas é um bom goleiro. Eu gostei. Quer dizer, gostei porque mais pra frente na partida ele fez uma coisa que não acontecia há anos no Guarani. Tá bom? Vamos lá. Ah, outra coisa. O professor Marcelo, ele grita, fala, xinga. Ele, a cada passe ou jogada errada, você via que ele mandava, xingava e é isso. Se é pra voltar, volta. Se é pra subir, sobe. Curti. Gostei. Mostrou força. Sem contar que a gente teve a presença do amoroso debaixo do tobogã. Tá bom. Camarote. Ok. Mas aquele camarote é só cadeirinha melhor, né? Tava lá. Ou seja, torceu pra dar certo. E deu certo. E mais? O Emerson jogou muito bem. Jogou muito bem. Olha, resumindo, o Guarani jogou bem. Muito bem. O Andrei assustou. Deu um sustinho. Deu um sustinho, né? Pra falar a verdade. E teve a defesa do pênalti do Andrei. Put! O cara defendeu um pênalti. Depois de ser criticado, xingado, escaralhado em campo. Pois é. E no final, tá bom. Já vamos aqui colocar em pratos limpos. Os melhores do jogo, na minha opinião. Emerson foi bom, jogou bem. O Caio Melo jogou bem. O Nathan jogou bem. Só que eu tenho que falar.
No primeiro tempo, eu não achei ele muito bem. Eu achava que ele tava meio nervoso, inseguro, dando umas rodeadas ali na frente da grande área nossa. E a qualquer momento dava a impressão que ia perder a bola, ia ter um contra-ataque e ter um gol do Botafogo. Graças a Deus, não rolou. Não teve. Foi bom. Foi, ó, tá, excelente. E o GOAT da partida. O cara que tá me fazendo pedir desculpas e parar com a zoeira de chamar de Bilu Teté, Rafael Bilu. O cara jogou bem. Jogou bem. Jogou muito. Muito. Jogou, ele tá sendo um destaque. Tá jogando bem. Sem contar que teve aquela bola no travessão, porque ele tava numa pressão entre lateral e zagueiro do Botafogo e acabou chutando de forma. Sério, foi improvisado. Se fosse gol, ia ser um baita gol. Seria lindo. Só que seria na cagada. Ou não. Não tô duvidando da capacidade, né? Mas jogou muito. Jogou bem. Olha, destaque do jogo. Ah, um ponto. O Pablo, ele jogou até que legal. Mas eu reparei que nos cruzamentos, ele cruza olhando pra grama. Pô, não. Faz o cruzamento olhando, né? Pô, mas jogou bem. Jogou ok. Ok, tá bom? E um dos destaques, na minha opinião, que fez um papel importante, importantíssimo, e na verdade até acabou ajudando o Andrei, foi o Arzu. Pô, o cara, o Arzu, é gigante. Sabe por quê? Tava todo mundo esculhambando o Andrei. Era visível o nervosismo do Andrei e a insegurança. Imagina a cabeça dele. Pô, sob pressão, o Arzu chamou ele no intervalo, levou pro gol e fez um aquecimento barra treinamento com ele no intervalo. Isso deve ter ajudado muito o Andrei, porque logo no segundo tempo teve o pênalti. E ele defendeu o pênalti. Pô, muito bom. Gostei. Tá bom. Teve a falha dele pro gol do Botafogo. Foi uma saída ruim e acabou resultando no gol do Botafogo. Mas, no geral, eu acho que ali mudou a história do jogo. Eu acho que o Guarani teve mais confiança. Acho que se soltaram mais, pra ser sincero. Muito foi legal. Foi legal, foi bom. Finalmente. Obrigado, meu Deus. 3 pontinhos. Agora, como estamos na tabela? Vamos dar uma olhada. Outra, outra coisa, né? Pô, SofaScore também tá meio. Né? Série C é complicado. Vamos ver. Olha aí. Atualizado aqui. Guarani em 15º. Por enquanto. Né? Amanhã tem São Bernardo e Londrina. Que. São Bernardo. Ou seja, não muda nada pra gente. Então, vamos terminar a quarta rodada da Série C em 15º lugar. Ok, finalmente. Saímos da zona de rebaixamento. Tá bom, por enquanto, certo? O trabalho de reconstrução tá legal. Deu uma boa estreia. Pé direito. Muito bom. Agora, professor Marcelo. Tem um meme com ele, famoso. E que eu já posso considerar ele como o nosso presuntinho. Cabeça fria e misto quente. Pô, gênio. Gênio. Falou, xingou, arrumou e trouxe a nossa primeira vitória. Pô,
Parabéns. É, muito bom. Agora, aproveitar que tá rolando a coletiva e vou fazer um acompanhamento barra react ao mesmo tempo. Beleza? Então, bora nessa. Marcelo, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Primeiramente, parabéns pela vitória na estreia. Queria te perguntar sobre o curto período de tempo que você teve para treinar e conhecer este elenco do Guarani na sua chegada nesta semana em Campinas. Como é que Vamos foi ver. esse trabalho? O que a gente já vê de Marcelo Fernandes nesta equipe? A gente viu poucas mudanças na equipe titular, né? Mas o que você conseguiu trabalhar, o que você vê que consegue fazer com esta equipe ainda para somar ainda mais pontos e sair ainda desta situação de briga contra o rebaixamento e focar em busca do acesso? Primeiramente, boa noite a todos aí. Boa noite, professor. Eu estou muito feliz com a vitória. Também tô. Foram 3 dias muito intensos, né, aqui Imagino. em Campinas, mas estou muito feliz. Eu, quando cheguei, falei isso. Eu tinha visto os jogos do Guarani, principalmente contra o Caxias, onde a equipe ficou com a bola no pé, mas não finalizava. Nós procuramos esses 3 dias Exatamente. montar a equipe já para não escolher nem nada de certo ou errado. A gente procurou manter a mesma equipe, que a gente sabe que são jogadores de qualidade. E olhando o adversário, a gente trabalhou muito esse aspecto de dar volume ofensivo, entendeu? Para que a gente finalizasse mais, finalizasse a jogada, terminasse a jogada, sabe? A mudança de atitude. Eles estavam com uma carga muito, muito grande nas costas, né? Dessas Ah, 3 derrotas, não mereciam pô, isso, muito menos o 3 Guarani, né? derrotas. E eu acho que o grupo respondeu bem, muito bem. O grupo se empenhou muito nesses 3 dias. A gente trabalhou muito questão de Trabalho bem. duelo, por cima, por baixo. Acho que hoje já foi uns números melhores. Precisamos muito melhorar. Não tem nada bom aqui. A gente está muito com o pezinho no chão. A gente sabe que o campeonato é difícil. A gente Difícil. vai trabalhar muito para tirar o Guarani, como você falou, dessa situação ainda de lá embaixo, né? O lugar do Guarani é lá em cima e a gente vai trabalhar para isso. Marcelo, boa noite. Boa noite. Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu sei que treinador não gosta de falar individualmente de jogador, né? Mas eu queria falar sobre o goleiro Andrei, né? Ele que tem vivido um turbilhão de emoções, falha em Caxias. Hoje, no primeiro tempo, parecia um tanto quanto inseguro, mas acabou se redimindo com o pênalti defendido pelo Camilo. Como você vê essa questão? Você está chegando agora também, mas é uma posição tão importante, né, no time. Sim. E qual a importância de ter novamente a confiança e qual a confiança que a comissão técnica tem no trabalho feito pelo goleiro Andrei? Total confiança. O André é um excelente goleiro, já provou isso em vários clubes que passou. Eu acho que não só ele, mas por tudo que aconteceu em Caxias, a ansiedade dele era muito grande, então ele não queria em nenhum momento, trabalha muito, trabalha duro. É um cara que não esmorece um momento, sempre quer o melhor pro Guarani. E, cara, acho que foi especial para ele, né? Por mais que aconteceu aquilo no primeiro tempo ali, aquilo ali é uma questão de ansiedade, né? O jogador tá querendo acertar, acaba indo o zagueiro junto com o goleiro, então isso aí precisava tirar essa carga das costas, né? Que a equipe precisava dessa vitória. Acho que foi bom para todo mundo, pro Andrei principalmente. Depois fez uma grande defesa no pênalti. A gente tem que dar credibilidade, pois é um grande goleiro e é trabalhar, como eu falei, trabalhar. Acho que o importante era ganhar esse jogo. Sim. Ganhamos esse jogo, agora foi o que eu falei lá dentro. Ninguém vai abaixar guarda, não tem nada disso. Nós temos muito trabalho para fazer aqui ainda, nós estamos em construção, temos muita coisa para resolver, mas se Deus quiser, a gente está no caminho certo. Boa noite. Primeiro Coral para a Jovem Pan News Campinas. Prazer falar com você pela Prazer primeira todo vez. Eu quero perguntar sobre o aspecto mental, né? Você frisou muito isso na sua primeira entrevista, na entrevista de apresentação. Sim. Só que logo que você chega, tem uma cobrança por parte da torcida organizada em um dos treinos. O quanto essa vitória alivia não só o mental dos jogadores, mas também da sua comissão técnica chegando Ih, muito baixo. Tanto que nas duas situações, né, o pessoal até falou com a gente lá de boa, pô, não tem nada a ver com vocês, mas tem, a gente tá nós estamos todo mundo junto, né, Elano, eu, Arzu, Marcelo Copertino, o Alejandro, nós estamos todo mundo aqui na mesma barca. E assim, a gente, um clube grande, ele tem pressão. Isso existe, pô, o Guarani é um time, pô, dispensa comentários. Eu Grande. não vou ficar enumerando o que já saiu de jogador daqui, o que tem de título, o que já lançou pro mundo. E é um clube que precisa de resultado. A torcida, ela não tá Lúcido, errada, ela tá? tá angustiada, ela não existe ver o time com 0 ponto na Série C. Então eu acho que é normal, e nós como Nem na jogadores Série temos que C, assimilar pra ser isso, sincero. entender Né? a cobrança da torcida. Nós trouxemos tudo isso pro lado bom, a torcida, nós precisamos muito da torcida. Hoje já veio aqui uma galera, deu muita força pra gente, eu peço que continue Boa. acreditando no Boa, trabalho. boa.
Sabe, os jogadores aqui, todos eles que estão aqui, são jogadores que querem muito honrar a camisa do Guarani. Falhas Claro. acontecem em qualquer profissão, Gigante. entendeu? Posso dizer para você que as 3 derrotas, ninguém queria que isso acontecesse. O clima realmente, como você falou, estava muito sem confiança, pessoal muito, pô, será que dá? E assim, é normal, né? São jogadores jovens. Nossa média de idade, se eu não estiver errado, o Elano pode me corrigir, acho que é 22, 23 anos. Não é isso? Novo. Então, assim, são jogadores que é difícil você chegar num time com uma camisa dessa e não sentir o peso de uma derrota, 2 e até 3. Uhum. Então a gente está com muito pezinho no chão, sabemos que tem uma estrada longa pela frente. O importante é dar moral para esses garotos que estão aí dentro, os jogadores do Andrei até o pessoal que nem foi para relacionado, são jogadores que estão querendo muito, querem trabalhar, e a gente está aqui para dar esse suporte, fazer o que puder de melhor para honrar a camisa do Guarani. Marcelo, boa noite. Henrique E o Alves, Ryuta? Bandeirantes. No começo do jogo, o Anderson Leite sofre uma lesão. Tô curioso e ainda. opta pela entrada do Pablo Baianinho, Sim. que é um jogador um pouco diferente. Por que a entrada dele e o que isso mudou para você no resto da partida que você já tinha pensado? Para ser sincero, nós trabalhamos ontem com o Pablo Baianinho na frente. Inclusive nas saídas de bola, que você viu aquelas do Andrei, não foi tudo trabalhado, porque a gente tinha o Baianinho e o Bilu na frente. A gente sabia que podia explorar isso. Tanto que teve umas 2 ou 3 que ainda deu certo, com domínio de bola e tudo. O Baianinho entrou para o Isaac fazer o 10, porque no certo mesmo, se o Leite jogasse, ia jogar Leite mais atrás junto com o... Verdade. Teve isso o também. Natan, eu falo Tauan, Natan. Com o Natan, O Anderson Leite saindo, né? o Natan ia jogar Machucado. junto com o Anderson Leite e ia colocar o Caio mais adiantado, né? E para infelicidade não foi nem o problema que o Leite teve. Ele tomou uma entrada muito forte. Vocês verem a canela dele, tá muito com a chuteira pegou muito forte. E ele precisou sair. E ali praticamente, né, não é uma troca que a gente perde. Depois, se você não trocar no vestiário, a gente estava bem no jogo, não podia trocar. Você fica para o segundo tempo com duas paradas para 4 trocas, né? E realmente complica muito. Mas a equipe soube exportar. O Pablo foi muito bem no jogo, cumpriu aquilo que a gente determinava ali para ele. No segundo tempo, com 2-0, eu preferi colocar um jogador mais descansado, um jogador tranquilo para entrar ali e cumprir a função, tanto do lado João como do lado de cá, o Cristiano. Marcelo, boa noite. Boa Diego noite. Alves, da EPTV. Pô, Prazer. diferente, né? Parabéns pela vitória. O treinador Marcelo, experiente eu vou pedir licença. vou e fazer justificando, 2 perguntinhas. explicando. Uma. Pô, A primeira, eu queria que dá você mais confiança. comentasse das sensações da sua estreia, né? O pré-jogo, o intervalo, os momentos do jogo, como é que foram as sensações da sua estreia e também a sensação de vestir uma outra camisa depois de mais de uma década de trabalho no Santos como auxiliar, como técnico, campeão de muitos torneios. Então peço a gentileza dessas duas. Muito obrigado. Obrigado a você. Cara, que nem eu falei, eu estou muito feliz. Pela Também. nossa experiência, né? A gente se reuniu, o Farner, que chegou agora executivo, o próprio Elano, que é o coordenador, que a gente conversa bastante. O importante era tentar tirar o peso dessa molecada, né? Nesses 3 dias, né? Então a gente reuniu a comissão técnica, procuramos fazer trabalhos para que motivasse eles, principalmente, como eu falei, na intensidade no duelo. Acho que isso foi bem visível, né, no time no primeiro tempo, principalmente em finalizações para o gol, que não tinha havido muitas, né? E foram 3 dias nesse sentido, assim, de tirar a carga dos jogadores, porque eu tenho total confiança neles, sabe? A gente vê que são jogadores que têm qualidade. Lógico, você vai ter jogadores, o próprio Natan, jogadores da molecada tudo nova, cara, sabe? É difícil você tá num clube do tamanho do Guarani e você sabe, tem torcida, é normal, tem imprensa. Contexto, né? Entendeu? Tudo Contexto. isso faz parte da pressão. Então, esses dias foram para tentar tirar o máximo de carga que a gente conseguiu deles e graças a Deus a gente deixou o vestiário bem leve, foi uma preparação muito positiva, muito legal. Eu acho que está de parabéns a nossa comissão toda, todos sem exceção, e os jogadores principalmente que com personalidade souberam virar essa chavezinha aí. E quanto a... de estar vestindo outra camisa. Assim, foi o que eu falei. Como você falou, eu trabalhei por mais de uma década num clube, né? No Santos, que é o clube que eu trabalhei, onde eu fui bem vitorioso, né? Acho que meus números mostram, foram 7 títulos, 1 como treinador e 5 vice-campeonatos. E, pô, foi o clube que me deu a oportunidade, eu esperava muito essa chance. E Deus foi tão bom para mim que me colocou num clube das dimensões do Guarani. Então, eu fiquei muito feliz, cara. Eu recebi, vou repetir de novo, eu recebi ligação do Amoroso, sabe? Que é amigo do Elano, me ligou, me mandou uma mensagem. Cara, é muito legal isso. Eu gosto muito de ex-jogador tá
estar no convívio do clube, porque é um negócio muito legal. A gente passava muito por isso lá no Santos, né? E, cara, a minha sensação é a melhor possível, cara. Deus não poderia ter sido tão bom para mim em me dar uma oportunidade num lugar de um clube tão maravilhoso, uma cidade ótima, e é trabalhar. Agora, o que eu mais sei fazer é trabalhar. Eu gosto de trabalhar, eu vivo o clube, e tudo que eu fiz nos clubes que eu passei, não só o Santos, como a Portuguesa Santista, eu vou fazer aqui no Guarani, porque é o meu futuro, a minha Top. vida, e agora a minha Top. vida aqui é o Guarani. Lúcido. Eu vou dar tudo aquilo que eu posso para, se Deus quiser, a gente colocar esse clube no lugar que ele merece. Boa noite, Marcelo. É Neto isso, Pereira, professor. Rádio Planeta Guarani. Ué. Marcelo, você armou um 4-4-2 hoje, teve que desarmar, como você disse, mas o Pabaini também é um cara que corre por dentro, né? Então, Sim, acaba não tendo tanta alteração assim. A gente viu Sim. até em alguns momentos a linha média ali, a segunda linha, com 5 atletas e tal. Isso tem a ver um pouco com o momento do Guarani, um pouco mais de segurança, principalmente com relação ao meio-campo. E eu queria também aproveitar para fazer uma segunda a respeito do Caio Melo. A gente via ele jogando no Ipiranga como um meia, muitas vezes. E aqui no Guarani ele só atuou como volante, né? Santa Cruz Tem a ver com a chegada do Farney, alguma dica, alguma coisa, ou foi no feeling do treinador mesmo? Não, foi o feeling da minha comissão. Eu conheci o Caio de jogar no Santa Cruz, e ele jogou muitos jogos de meia. Entendeu? Um cara que é incansável, um cara que tem uma visão de jogo boa, tem uma batida boa na bola. E a gente pensou em aproximar ele mais perto do gol, né? Por causa dessas finalizações. Tivemos o imprevisto do Leite, ele teve que recuar. Mas a questão de escalação do time, Beto, eu vou te ser sincero, a gente não pode chegar num clube e, de repente, olhar um jogo que passou e você pegar 3 pedras, jogar na cabeça de 3 jogadores e mudar. Eu acho que a gente tem que entender o que aconteceu. A gente não manteve o que vinha sendo feito, a gente deu alguma pitada, por exemplo, de colocar o Caio mais adiantado, que era aquilo que a gente enxergava que poderia ser melhor. O Leite não rende muito ali de 10, entendeu? Eu conversei com ele também, ele falou, pô, Marcelo, eu prefiro que venha de trás. Então, assim, a gente tem que deixar o jogador onde ele se sente melhor. Agora, a gente não pode, para você chegar e motivar o grupo, então... Marcelo tá entendendo. Eles, Isso. pôr a confiança neles, por mais que tinham 3 derrotas, e eles corresponderam muito, sou muito grato a todos eles. O Leite sofreu uma pancada na canela, muito forte, tá até... E só amanhã que a gente vai realizar exame, ele vai passar aí pra você. Tá bom. Foi pancada. Só isso? Boa noite, rapaziada. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado você. Descanse bem. Galera. Olha. Bom, já deu pra ver que até o Anderson Leite percebeu, né? E o professor também. Graças a Deus. Então, só tem a melhorar. Só tem a melhorar. E daqui 3 anos e pouco, que o Farner comentou que quer ficar aqui, é Libertadores. Pô, tá escrito nas estrelas. O gigante acordou. Pintou campeão. É isso. Não tem mais o que falar. E você? Lembrando, algo que ele comentou, teve essa substituição do Anderson Leite, que acabou machucando. E também a gente levou um susto com o Justen batendo cabeça com o jogador do Botafogo. Tá bom, as 2 ambulâncias passearam em campo? Sim. Mas, graças a Deus, aparentemente, tá tudo bem. E uma jogada do nosso GOAT da noite, que Rafael Bilu, me desculpa, eu te chamo de Bilu Teté, desde aquela vez que você mandou a torcida ficar quieta, o que eu achei errado, por sinal, mas ok, tá jogando bem, mas não justifica, tá bom? E o Rafael Bilu fez uma jogada que o jogador do Botafogo acabou deslizando, foi parar no Shopping Guatemi. Que jogada! O cara fez 2 dribles e ainda a deslizada do jogador do Botafogo que foi parar no Iguatemi. Sensacional. Muito bom. Hoje o Bugrino dorme feliz. Finalmente. Mais tranquilo. 3 pontinhos. Finalmente. Primeira vitória. Agora, pintou campeão. Me desculpa. Pintou campeão. E você, torcedor, o que você achou dessa noite? Deixa aqui nos comentários. Deixe seu like, comente, compartilhe. Dê engajamento. Caso precise fazer algumas compras, tem uns links aqui embaixo na descrição. Aproveite e fortaleça a firma. Beleza? Uma boa noite, uma boa semana. E lembrando, na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani.
Valeu, pessoal.